O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou o menino e ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não se pode expulsar de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podemos sentar um pouquinho, caríssimos irmãos e irmãs. Segunda-feira, a primeira leitura é de São Tiago, capítulo 3, versículo 13. Na semana passada o padre também pregava para vocês sobre Tiago. Hoje o padre quer dar continuidade e quero pregar um pouquinho também novamente sobre Tiago. Logo no começo, Tiago diz assim: caríssimos, quem dentre vós é sábio e inteligente, que ele mostre por seu reto modo de proceder a sua prática em sábia mansidão. Percebam que Tiago faz questão de enfatizar uma virtude, a virtude chamada da mansidão. E o padre quer dizer para você o que significa mansidão. Mas antes de nós entrarmos na virtude da mansidão, eu quero retomar um pouquinho sobre a questão das virtudes. Vai te ajudar muito na sua caminhada de fé como cristão. O padre sempre faz uma pregação em meio a uma formação para te ajudar nesta caminhada.
E raras vezes, abaixa um pouquinho o retorno dessa guitarra, por favor. Raras vezes nós conseguimos, às vezes, meditar sobre as virtudes. E interessante que São Tomás de Aquino, que é um grande santo da igreja, um estudador da palavra, ele que tem a Suma Teológica, a nível de Santo Agostinho, São Tomás, escreveram muito sobre anjos, sobre virtudes. São Tomás de Aquino é um grande mestre, assim, nos grandes ensinamentos. Só para você ter referência, quem é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, citando Aristóteles, diz: a pedra nunca se acostuma a ser dirigida para cima. Com isso, o doutor Angélico, que é São Tomás de Aquino, quer evidenciar que a nossa natureza necessita, por excelência, participar da natureza divina, porque Deus cria o homem para participar da sua vida, e para tanto não pode fazer o caminho inverso ou diferente daquele que é definido por Deus, para que possa fazer da vida humana uma vida que participa da divindade de Jesus. O padre vai explicando aos pouquinhos e você vai entender a montagem que faremos aqui hoje. Existe uma explicação. Uma pedra, foi o que o padre citou, uma pedra. Eu jogo ela para cima, mas ela fica no alto ou ela cai no chão? Cai no chão. Por quê? Porque essa é a natureza da pedra, é ficar no chão. A natureza da pedra não é ficar voando, sim ou não? Sim. Padre, isso é lógico, ok? Para você entender que na sequência é citado o seguinte: da mesma forma que a natureza da pedra é ficar no chão, você foi criado por Deus, e a sua natureza não é ficar nesse mundo, mas é ir ao encontro de Deus. Isso é natural, é a tua essência, é estar na presença de Deus. Você está na Santa Missa, vamos entender bem isso, porque o mundo fala ao contrário. Você está na Santa Missa, não há nada de extraordinário nisso. Como não, padre? Não, porque isso é natural ao ser humano estar junto de Deus. O que é fora do normal? Fora do normal é ver as pessoas não procurando Deus. Então, ET não é você, ET são eles. Diga para a pessoa do teu lado: você não é ET, você não é louco, você não está no caminho errado, você é normal. Fala assim, mais ou menos. ET, repete, ET são os que não vão para Deus. Louco verdadeiramente é aqueles que estão no pecado. São aqueles que estão no pecado. Veja, o mundo confunde a nossa cabeça, mas que bom que nós temos um São Tomás de Aquino, um Aristóteles da vida. Que bom que nós temos grandes homens que estudam a palavra e que simplificam para nós. A natureza da pedra é estar no chão, porque essa é o normal. Agora, a sua natureza, o normal para a sua vida, é você estar aqui junto de Deus, porque foi para isso que você foi criado, para estar com o Senhor. Você não foi criado para estar no mundo fazendo coisas erradas. Agora veja, a partir desse conceito, todo bom hábito é chamado de virtude. Tudo que eu faço de bom, todo bom hábito é conhecido como virtude. E todo mau hábito é conhecido por vício. Para melhor definir a virtude, e seguindo também Santo Agostinho, então aqui a gente cita Santo Agostinho, a disposição para o amor. Ele diz isso. Para entender a virtude, uma pessoa virtuosa é aquela que tem disposição para amar como Deus ama. A disposição para o amor compreendia como a essência e a finalidade suprema do espírito humano, ou ainda,
segundo já citado Aristóteles, é uma característica própria e definidora do ser humano, cuja realização consuma a excelência ou a perfeição deste ser. É uma característica. Estar com Deus, ser de Deus, fazer algo bom é uma característica do cristão, daquele que é filho de Deus. Então, quando você faz atos bons, quando você pede desculpa por seu erro, quando você procura corrigir aquilo que você fez de errado e alguém zomba de você, olha que certinho, agora virou anjinho, está indo para a igreja, virou anjinho. Mas quando você faz algo bom, essa é uma característica de um filho de Deus. O que tem de anormal nisso, gente? Isso é normal, isso é o certo, isso é o correto, isso é bonito. Se um dia, como já aconteceu, de eu falhar com vocês, de eu errar com vocês, eu já pedi perdão aqui. Os mais antigos se lembram. No momento de ira que eu estava nervoso, faltou discernimento e eu chutei o balde. E eu pedi perdão. É difícil, reconhecer o erro sem dúvida. Mas eu tive a cara de pau em Deus, foi: Senhor, me dá coragem, porque o orgulho não quer deixar. Mas eu vim pedir perdão. Então, não é nada de anormal você ter atos bons. E o padre não fala só diante de Deus, mas no seu dia a dia. Você trabalha numa empresa, você errou, você fala: me desculpa, eu errei, me equivoquei. Olha, então o certo é isso, vamos fazer o certo. Pronto, acabou. Essa é uma característica do cristão, do filho de Deus, a sua essência. Ou seja, isso é uma virtude, ser bom é uma virtude. Não é feio, é bonito. É lindo alguém ser bom, mas parece que é bonito ser feio agora, né? É ao contrário, o mundo vai pirando a nossa cabeça, o demônio vai confundindo as nossas ideias. Não, você está indo para a igreja? É errado. E aí vem essas zombarias aí, nesse tempo de carnaval, e a gente fala: acho que eu estou errado mesmo, não vou mais para a igreja. Meus irmãos, quero dar boa notícia, vocês não erraram o endereço, vocês acertaram. E eu não estou falando em relação ao Padre Anderson, em relação ao santuário, eu estou falando em relação a Jesus. Vocês acertaram em cheio o coração de Deus nessa noite, e Ele está muito feliz com a sua presença hoje aqui, amém? Há uma alegria de Deus hoje, pode aplaudir porque é verdade. Há uma alegria no coração de Deus. Essas virtudes boas, bons hábitos, essas formas da nossa natureza que estão presentes na alma, são chamados virtudes cardeais. Aqui o padre quer ensinar para você o que é virtude cardeal. Tem várias virtudes, tem muitas virtudes, mas tem algumas que são essenciais para a tua vida de cristão e que você tem que buscar colocar em prática. E o padre vai te ajudar. Algumas você já coloca sem saber, mas o padre quer clarear suas ideias e te ajudar nessa caminhada. Então, as virtudes boas, bons hábitos. Então, nós temos aqui 4 virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Repete com o padre: prudência, justiça, temperança, fortaleza. São 4 virtudes, como nós podemos chamar, morais ou cardeais, ok? Essas 4 virtudes que o padre disse são chamadas ou de virtudes morais ou de virtudes cardeais. Para a gente entender a virtude cardeal, isso fala São Tomás de Aquino também, só para você entender a importância dessas 4 virtudes. Imagina junto com o padre, que aqui nós temos uma porta, o batente de uma porta, ok? Sim? Ok? Visualizou um batente de uma porta aqui? Sim? Ok? E aí tem a porta, amém? Sim ou não? Eu estou abrindo e fechando a porta, abrindo e fechando a porta, amém? Visualizou? Ok. O que faz com que essa porta abra e feche bonitinho e você gira o trinco? Aqueles, como chama?
dobradiça. As virtudes cardeais são as dobradiças dessa porta. Sem ela, a porta não abre, a porta não fecha. Se tiver mal colocada, a porta não fecha, fica torta, a chave não passa. Você está começando a dizer assim: pá, estou começando a entender um negócio aí. As virtudes cardeais é a dobradiça da porta, e sem ela, você não abre, você não fecha. Se colocar de qualquer jeito, não fecha a fechadura, não rola. Você não fica protegido. Você imagina um cristão sem a dobradiça da porta. É um cristão que está totalmente desgovernado. Você tem uma porta bonita, você tem um batente lindo, mas a porta não serve para nada. Vamos continuar. Virtudes cardeais quer dizer virtudes centrais, fundamentais, aquelas que nos orientam. É o mesmo que virtude moral. São quatro os pontos cardeais: as estações do ano, os lados da cruz, os alicerces de uma mesa. É a mesma coisa. A primeira virtude da prudência, o padre vai fazer um resumo para você que é muito longo, mas o padre vai resumir. Significa o seguinte: a prudência nos leva a escolher entre o bem e o mal. É dela que nosso Senhor Cristo ensina a dizer: eis que eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como a serpente e simples como a pomba. Mateus 10:16. Cristo proclama esse ensinamento de forma profética, ou seja, deixa claro para os apóstolos e para aqueles que o seguiram, o Cordeiro de Deus, pela pregação apostólica, que no decorrer de toda a história da igreja, seria árduo que o mundo compreendesse quais os caminhos de Deus e seus propósitos para a humanidade. Então, a virtude da prudência faz eu escolher entre o bem e o mal, faz eu discernir o que é certo e o que é errado. Nesses dias, você teve que ter discernimento, você teve que ter essa virtude da prudência: faço isso ou faço aquilo, vou por esse caminho ou vou por aquele, fico em casa ou saio para passear. Ou seja, teve que ter no nosso coração uma coisa chamada prudência, para que a gente caminhasse na presença de Deus. Assim, seguir o sinal de contradição, e sendo ele assim, aqueles que seguem seriam emissários da contradição. O cristão católico é um sinal de contradição no mundo. Quando você escolhe o bom, o certo, o correto, quando você escolhe a virtude, fazer o que Deus te pede, é um sinal de contradição. Você está indo contra a maré. E o cristão é chamado de contra a maré. Está todo mundo se divertindo e você está na missa, é um sinal de contradição. Acaba sendo um testemunho com a tua vida que Jesus é o Senhor da tua história. Mas você está sendo prudente. Eu não vou porque eu me conheço. Eu sei que se eu vou o negócio vai ficar ruim. Eu sei de que barro eu sou feito. Não dá, não posso. E eu não estou falando só aí dessa festa, desse final de semana, mas eu estou dizendo no nosso dia a dia. A prudência no trabalho, a prudência nas amizades, a prudência no que você fala, no que você conversa. Ser prudente em tudo que você faz. Você vai se arrepender por não ter sido prudente, por não ter guardado a sua língua. Mas você nunca vai se arrepender por ter sido prudente. Ah, essa pessoa é muito fechada, essa pessoa é muito reservada, essa pessoa, nossa, tudo é um problema, parece que tem sempre uma visão negativa. Mas se Deus está dando aquele sinalzinho de alerta: cuidado, seja prudente, então segue o teu coração. Segue aquilo que Deus coloca no teu coração. Veja, meus irmãos, a palavra justiça, que é a segunda virtude. Agora, antes da gente continuar, é importante saber é que não dá tempo hoje aqui. Mas de cada virtude cardeal que o padre está falando, por exemplo, da prudência, vem outras virtudes menores dela. Mas o padre não vai falar porque não dá tempo. Da justiça que o padre vai falar,
Tem a justiça que é a principal, e da justiça vem outras menores que a acompanham. E é interessante, é muito lindo a gente meditar cada uma delas. Aos pouquinhos, em cada missa, o padre vai ajudando vocês, vai revelando para vocês cada uma dessas virtudes. Segunda virtude cardeal, que é a justiça, diz o seguinte: é a virtude que nos faz entender a criação, pois nos auxilia na prática de dar a cada um o que lhe é devido, proteger o que nos pertence e dar a Deus que Ele mesmo nos pede. É dar a Deus o que é de Deus, dar o outro que é do outro, ou seja, é nós entendermos essa questão, praticar e dar o que é devido a cada pessoa. A Deus eu dou minha adoração, a Deus eu dou minha vida. A vida gratuitamente dada, sendo devolvida ao seio divino, sem qualquer reserva, como prova de amor, que é o meio necessário para a salvação. Quando os seres humanos vivem entre si, reto sentido de justiça, a vida será uma perfeita manifestação da divindade. Ou seja, quando nós damos a Deus o que é devido, há uma harmonia. Por que aqui no santuário tem uma harmonia entre vocês? Porque nós estamos em comum acordo, estamos fazendo toda a mesma coisa, dando a nossa vida para Deus, os nossos olhos para Deus, a nossa história para Deus, consagrando nossa família, pedindo uma cura, uma libertação. Nós estamos em plena comunhão, dando para Deus a nossa adoração. Então não vai ter confusão entre nós, não vai ter briga. Se eu pisar no teu pé sem querer, você vai falar: não, tudo bem. Mas se alguém pisar no teu pé no meio da correria, você quer dar um tapa na cara da pessoa, você não sabe se foi o propósito ou não. É difícil. Quando a gente está saindo da igreja aqui e, sei lá, tromba sem querer, ou está saindo com o carro, o outro vem, desculpa aí, beleza, Deus abençoe. Mas no meio da correria do dia a dia aí, você tem Deus no coração, mas o outro não tem. Sem querer você fechou alguém, o cara já buzina, já te ameaça a sua família inteira. Porque não há uma harmonia, não há o mesmo sentido de dar para Deus a vida. Não há um senso de justiça. A pessoa não consegue entender que você quer pedir perdão, que não foi de propósito. Ou seja, não há um senso nenhum de justiça. Não tem esse senso na vida das pessoas. Mas veja, meus irmãos, mas o padre não quer parar por aqui. O padre quer dar continuidade para não ficar muito longo. Veja, existe uma terceira virtude cardeal, que é a fortaleza, que da fortaleza também vem outras tantas virtudes. Mas o padre vai falar só sobre a fortaleza. A virtude da fortaleza é aquela que nos dá a segurança em tudo que fazemos, principalmente nos momentos que mais precisamos, nas dificuldades, nas contrariedades. Ajuda-nos a vencer o medo, como Cristo sempre pediu em diversos momentos. Não tenhais medo, Mateus 14, 27. Essa virtude dá-nos ainda o suporte, a constância na procura do bem, firmando uma resolução de resistir à tentação e superar os obstáculos da vida moral. Ou seja, a graça que Deus nos dá aqui é de uma segurança. Deus diz: não tenha medo, eu estou contigo, fica firme, diante de todos os obstáculos, eu sou o Senhor teu Deus, estou contigo. Seja forte, fortaleza, forte. Se nós estamos com Deus, não precisamos temer nada e a ninguém. Não precisa ter medo. Padre, eu tenho medo. Não precisa ter medo. Se você tem Deus no coração, o seu Deus, Jesus Cristo, a Virgem Maria, é maior que todas as coisas desse mundo. Ninguém é maior do que Jesus. Ninguém está acima de Deus. Nada foge aos olhos de Deus. Então não tenha medo, mas seja prudente, não tenha medo, mas seja justo. Entende, gente? As virtudes cardeais, elas fazem a gente caminhar em Deus. Eu não tenho medo de nada, mas não posso ser imprudente. Deu para entender ou não? Eu não tenho medo de nada, mas eu não posso fazer uma loucura que vá além daquilo que Deus permite. Entendeu ou não entendeu? Olha como as virtudes, elas se unem, uma está entrelaçada à outra. Ou seja, se eu coloco a peça em cima, mas a de baixo está solta, a porta fecha? Não. Uma está ligada à outra perfeitamente. Ou seja,
Deus dá essa graça. A força deve ficar clara a todos, não é virtude apenas dos heróicos, que expõem sua vida em favor do outro. A fortaleza está em cada atitude, escolha feita pelo homem, nos atos heróicos que passa despercebidos no nosso dia a dia. Você muitas vezes vive a fortaleza, mas nem percebeu. Você foi forte, você foi seguro, você fez o que era certo, você foi prudente, você nem tinha percebido. Só que como o padre está pregando aqui agora, você está fazendo um monte de ligação na cabeça. Naquele dia, se eu fosse prudente, eu não teria quebrado a cara. Mas naquele dia que eu fui forte, decidido em Deus, de não ceder a tal situação, eu venci. Puxa, é verdade. Às vezes que eu tomei a decisão correta e fui firme e forte em Deus, automaticamente a prudência aconteceu, a justiça aconteceu, Deus me abençoou. Pode perceber, é natural, a gente não percebe, mas isso acontece assim. Se eu deixo de praticar uma virtude, a outra já fica manca. Se eu deixo a outra manca, a outra fica mal. Eu acabo estragando tudo. Portanto, meus irmãos, nós precisamos praticar as virtudes diariamente, senão a coisa não caminha. Olha que interessante, o padre agora quer entrar na virtude da temperança, porque é da virtude da temperança, porque talvez você está perguntando, padre, mas cadê a mansidão que o senhor falou? A virtude da temperança, dela vem a mansidão. Interessante, por isso que o padre vai enfatizar um pouco a temperança para você aqui. A virtude que nos oferece a resposta para as exigências da vida cristã. A temperança, de acordo com o ensino da igreja, é uma virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Equilíbrio é o que dá equilíbrio, nem muito nem pouco equilíbrio. Você tem um smartphone, nem muito, nem pouco. Equilíbrio no uso do seu smartphone. É preciso ter equilíbrio naquilo que você faz, senão nós perdemos o sentido da nossa vida. Olha que interessante, o Catecismo da Igreja Católica também nos fala isso. A virtude moral modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio. Segundo este mesmo ensinamento, aquele que possui esta virtude tem domínio da vontade sobre os instintos e seus desejos, não ultrapassa os limites da honestidade, com que deve prostrar-se todo ser humano. Quando eu tenho a virtude da temperança, eu não passo os limites do qual Deus diz, não, aqui é o limite. Não vá, não dê um passo a mais, fica parado aí, não enfrenta, fica tranquilo. Segundo, por isso, no Novo Testamento, essa virtude também é chamada de moderação, sobriedade. E em Tito 2,12 diz, onde Paulo diz, viver com moderação, justiça e piedade. Assim, como fruto dessa virtude, tem-se a moderação nos prazeres sensíveis e a busca pelo equilíbrio no uso dos bens que Deus dá. Veja, meus irmãos, eu preciso ter equilíbrio nos bens que estão no mundo. Eu tenho um carro, louvado seja Deus que eu tenho um carro, mas tem que ter moderação, o carro não é Deus. Eu tenho algo material, maravilha que você tem algo material, mas esse material não é Deus e esse material não vai te salvar. Quem vai te salvar é Jesus Cristo. Então tem que ter uma coisa chamada estar moderado naquilo que você faz. E justamente dentro dessa questão, olha que interessante, vem a mansidão. O que é a mansidão? O padre vai reler aqui para a gente entender que já esquecemos a primeira leitura. Caríssimos, quem dentre vós é sábio e inteligente? Que ele mostre por seu modo de proceder e a sua prática em sábia mansidão. O Senhor diz, olha, sábia mansidão. O que é mansidão? A mansidão vem da temperança. Está ligado ao respeito incondicional a todo e qualquer ser humano. Pode-se, pois, definir a mansidão é uma virtude moral, sobrenatural, que previne e modera a cólera,
suporta o próximo. Padre, não me dá essa boa notícia, Padre. Eu tenho que suportar o próximo? Tem. Padre, eu tenho que suportar meu marido? Tem. Padre, eu tenho que suportar minha esposa? Tem. Padre, eu tenho que suportar o Senhor? Tem. E evita a cólera, a irritação, apesar dos seus defeitos, e o trata com benignidade, ou seja, trata com amor. Eu sei do seu defeito, eu sei dos erros que está cometendo, mas eu vou te tratar com amor. Agora, eu vou te tratar com amor, mas eu vou dizendo que você está errado. São duas coisas. Eu te trato com amor, sim. Eu suporto, sim. Mas eu vou te corrigir como amigo, como meu irmão. Eu não vou ficar irado. Eu não posso me encolarizar. Eu não posso sair na porrada. Não é de Deus isso. Mas eu vou dizer no que você precisa melhorar. Às vezes não é possível, porque às vezes quem você tem que suportar é seu patrão. Não é para rir, hein? É alguém superior que não aceita que você diga nada, porque é muito vaidoso, porque é muito orgulhoso, porque é muito soberbo. E aí você vai viver a mansidão na raça. E aí eu quero ver se você é virtuoso. Aí nós voltamos ao início da pregação. Aí eu quero ver você exercer a justiça. Aí eu quero ver você ser forte, fortaleza. Eu vou ser forte, eu não vou brigar. Eu vou ser forte, eu não vou dar um tapa na cara dele. Eu vou ser forte. Senhor, eu vou ser forte, eu não vou xingar. Não, no trânsito eu não vou mais falar palavrão, eu vou ser forte. Eu tenho que suportar aqueles abençoados que fica cortando. Eu peguei a fila lá atrás, ele fica cortando na fila, filha de uma mãe abençoada, Nossa Senhora. Você começa a unir as virtudes. Você começa a entender que justiça, temperança, prudência, fortaleza, você começa a unir. E quando você começa a praticar as virtudes, essa porta abre e fecha perfeitamente. Ou seja, você começa a se tornar um cristão bom, praticar coisas boas. E quando você começa a praticar coisas boas, você está vendo o testemunho, você está sendo um exemplo na vida do outro. Eu não vou fazer o que é errado, porque eu estou sendo prudente, porque eu sei que se eu pegar lá na frente, eu posso ser multado. Você está sendo imprudente, se for multado, bem feito. Quando eu sou prudente, quando eu busco dar o bom exemplo, eu estou sendo virtuoso, eu estou tendo práticas boas, eu estou tendo aquilo que o padre falou no início, eu estou buscando a minha essência, ser bom como Deus é bom. Deus fez muitas bondades, Jesus fez muitos atos de bondade. Ele não se importavam se iam criticar, se ia crucificar, se ia falar mal dele. Jesus fala mal de mim, não tem problema, mas eu serei bom, eu serei exemplo, eu serei testemunha, eu serei obediente até morte de cruz, aconteça o que acontecer. Eu serei justo com os meus filhos, eu serei forte, vou defender meus filhos, eu vou ser temperado. Deus foi forte, foi decidido do que fazer, e Ele cumpriu a missão dele. O Senhor não se importou o que dizia dele. Nós não podemos nos importar. Ah, vai na missa? Vou. Qual o problema? Qual o problema? Vai rezar? Vou. Vou rezar também pela sua conversão, fica tranquilo. Você não pode ter medo. Você tem que ser decidido. É prudente que você vá na missa. É prudente que você diga a verdade. Vou na missa, mas vou mentir? Que graça tem? Aí você vem na missa, ai, estou mentindo. Aí o diabo fica, mentiu. Aí não consegue rezar. Nós temos que ser prudentes, temos que ser temperados, temos que ser justos, temos que ser verdadeiros. E como diz a virtude da mansidão, nós temos que suportar aquilo que é difícil. Gente, tem coisa que assim, se dependesse de mim, Padre Anderson,
Algumas coisas eu já teria feito. Eu digo a nível de mundo. Mas tem coisa que não está na minha mão. E talvez você diga a mesma coisa. Ah, se eu fosse presidente. Ah, se eu fosse prefeito. Ah, se eu fosse dono daquela empresa. Não é assim que a gente fala? Não é? Ah, eu faria isso. Ah, se eu ganhasse na loteria, eu fazia isso. Eu ia ajudar tanta gente pobre. Eu queria ser uma mosca. Ah, eu queria. Para ver se você fosse prudente, justo. Como diz, né? Deus não dá asa para todo mundo, né? Uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. Uma coisa é você prometer, outra coisa é você colocar em prática. Caríssimos irmãos, eu estou falando de você ser alguém bom. E justamente no evangelho de hoje, o padre não fugiu do tema. Por quê, padre? Porque no evangelho de hoje nós vimos que Jesus expulsa um espírito do mal e ao mesmo tempo ele cura a criança. A criança tinha ataques epiléticos, mas ao mesmo tempo tinha ataques demoníacos. E Jesus cura a criança. Por quê? Porque Jesus não se importa com o que essas pessoas estão dizendo. Jesus, ele está vindo do monte da transfiguração. Jesus está rezando. Ele desce o monte e escuta pessoas discutindo. Jesus, prudentemente, sabiamente, se aproxima. Começa a conversar, ou seja, começa a acontecer o diálogo, ou seja, começa a acontecer a oração. Diálogo é oração. Aquele pai desconfia que Deus pudesse curar. E Jesus diz, mansamente, prudentemente, Jesus corrige. Eu sou Deus, eu posso curar, eu sou Jesus. Então tá bom, Senhor, já entendi, me desculpa, eu errei. Vem em auxílio da minha falta de fé. O pai muda o diálogo. Automaticamente a criança fica liberta e a graça acontece. Veja, meus irmãos, Jesus não se preocupou com o que as pessoas estavam pensando, mas Jesus, ele viveu as virtudes que estão aqui hoje escritas que o Padre está te dizendo. Padre, quais são as virtudes? Repete para nós. Prudência, repete. Justiça. Temperança. Fortaleza. São as 4 virtudes, repete, são as 4 virtudes morais ou cardeais. Como uma mesa tem 4 pés, a minha vida também tem que ter uma base em Deus. E essa base são as virtudes morais. Lembre-se dessas virtudes. Na sua empresa, na sua casa, no seu estudo, o que você estiver fazendo, se faltar virtude, você não será uma pessoa boa. Guarda isso. Por que Deus é bom? Porque Ele era um homem virtuoso. Quando que alguém é declarado santo? Quando tem as virtudes. Quando Santa Gertrudes foi lá chamada de santa? Porque ela tinha as virtudes. Por que Padre Pio foi considerado santo? Porque ele tinha as virtudes. Era um homem bom. Agora, é verdade que no tempo do Padre Pio dava até tapa na cara de quem fazia coisa errada. E por isso ele deixava de ser bom? Não sei, era o tempo dele. Mas se eu fizer isso hoje, já estão rindo de mim já, né? Não é? Interessante, cada coisa ao seu tempo, cada coisa à sua época. Mas a gente tem que entender que cada coisa tem o seu tempo. Mas meus irmãos, guarda isso no coração. O Senhor, Ele sabe qual é a tua essência. Assim como, guarda isso, isso vai ficar na sua cabeça. Você vai lembrar sempre das virtudes. Assim como a essência da pedra é estar no chão, a tua essência é estar aonde? Vocês morreram? Vocês estão vivos ou vocês estão... Como que é o negócio aí?
Dá um beliscão na pessoa do teu lado. Pronto, eu não posso, mas você pode. Belisca aí. Pronto, acordou? Pronto. Faz de conta que eu não falei nada. Vamos começar de novo. Eu vou começar a pregação do zero, vocês não entendendo nada. Olha que interessante. Assim como a essência da pedra é estar no chão, a nossa essência é estar aonde? Aplaude o Senhor, você entendeu?